Graça e paz a vós todos. Quero, antes de compartilhar convosco uma palavra, pedir a sua ajuda. Se inscreva no meu canal, dê um like, divulgue, compartilhe. O meu intuito, como sempre tenho dito, é fazer com que esta palavra do Evangelho da Graça de Deus possa alcançar mais e mais pessoas, para que elas possam também entender e viver este Evangelho da Graça em toda a sua plenitude, a fim de que as pessoas possam servir a Deus em espírito e em verdade, viver e reinar em graça, andar e viver pela fé, adorar o Pai, que é Espírito, também em Espírito e em verdade, para que as pessoas possam entender e compreender que o Evangelho da Graça de Deus leva as pessoas a viver uma vida intensa com Cristo, 24 horas por dia. O Evangelho da Graça de Deus leva as pessoas a refletirem, a uma reflexão. Elas entendem e compreendem que Deus deve ser adorado todos os momentos da sua vida. Aonde ela estiver, ela vive em plena e completa adoração. O Evangelho da Graça de Deus, ele leva as pessoas a ver Deus como soberano, como único Deus, sabendo ela que não há outro semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem nas profundezas do mar. Deus é único. Ele não tem nenhum oponente, nenhum adversário. Ele não tem nenhum inimigo, como a religião ensina, mostrando que Deus tem um adversário. E automaticamente as pessoas também aprendem que esse adversário é o seu inimigo, o inimigo da sua alma. E na graça de Deus, você vê Deus como centro de tudo e de todas as coisas. Você vê Deus em total primazia. Você foca nele e vê nele o centro de tudo e de todas as coisas. Esse é o Evangelho da Graça de Deus. Você o tem como Senhor da sua vida. Portanto, eu quero ler o Salmo de número 23 e compartilhar convosco uma palavra. O Cristo ressurreto é o nosso Senhor e o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A religião, ou as instituições evangélicas, ou seja, esse sistema religioso, eles apresentam um líder nessas chamadas igrejas, que na verdade são templos, onde eles se reúnem, e ali sempre tem um pastor presidente, e muitas das vezes ele também tem os seus auxiliares. E as pessoas são ensinadas, elas aprendem a dar obediência a esse pastor, a esse líder, porque eles passam para as pessoas que as pessoas devem viver sob a sua autoridade espiritual. E então as pessoas valorizam muito isso. E chega ao ponto até de idolatrar, de bajular esse líder espiritual. O meu pastor, o meu pastor, o meu pastor, enfim. E a gente percebe que muitas coisas acontecem nesses lugares chamados igrejas, das pessoas em relação ao seu líder. Eles buscam
serem o centro da atenção. Eles buscam a primazia. Haja vista que nesses lugares que eles chamam de igreja, ou seja, nesses templos, há cadeiras especiais. E há uma em especial para o pastor presidente, para o líder principal. E ali ao lado da sua cadeira, há outras cadeiras onde sentam outros que são seus auxiliares, que também têm títulos de pastores, de evangelistas, presbíteros, enfim, os mais vários denominados nomes concedidos e dados por eles. Quando na verdade nós sabemos que esses títulos que eles têm, na verdade, o apóstolo Paulo, ele ensina dizendo que são dons concedidos por Cristo aos homens. Então, pastor é um dom, mestre um dom, evangelista um dom, apóstolo um dom. E qualquer um pode receber de Cristo esse dom e desenvolver esse dom. Mas nas chamadas instituições evangélicas, esses títulos que eles dão uns aos outros só tem a sua validade se eles, os homens, reconhecerem quando os consagram a isso ou os consagram àquilo. E nós vemos muitas pessoas nessas instituições evangélicas procurando galgar posições a conquistar esses títulos para que possam ostentá-los. É como eu sempre digo, na carreira militar, a pessoa começa como soldado, ele vai a cabo, sargento, e aí ele vai subindo, subtenente, tenente, e aí ele vai a capitão, major, e assim sucessivamente até atingir o mais alto posto no exército, general, na marinha, almirante e na aeronáutica, brigadeiro. É assim que nós vemos dentro dessas instituições. As pessoas começam como auxiliar de trabalho, vão a diácono e assim vão subindo. Isso aconteceu comigo durante 46 anos que eu lá permaneci, até chegar ao posto máximo. E então, esses títulos são muito valorizados pelas pessoas, e muitos também vão em busca desses títulos, porque esses títulos lhes dão ostentação, lhes dão primazia, lhes dão um diferenciamento de uma pessoa para a outra, ou deles em relação às outras pessoas. E é isso que as pessoas estão buscando. Ao invés de desenvolverem o dom, se é que eles têm, que foram concedidos por Cristo a eles. E então, aqui no Salmo de número 23, diz que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E não falta mesmo, quando no Evangelho da Graça de Deus nós entendemos e compreendemos que há um só pastor. E esse pastor é Cristo. O Cristo ressurreto, ele é o nosso pastor. E é o Senhor de nós. Nós vivemos em obediência a Ele como nosso Senhor. Por isso, o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. E não nos falta mesmo, porque nós vivemos e reinamos em graça, nós triunfamos em graça. Nós, na graça de Deus, entendemos, através da revelação do Espírito Santo que habita no nosso espírito, que nós somos mais do que vencedores, de que nós tudo podemos nele que nos fortalece, que as suas promessas nós já tomamos posse de todas elas. Nós não ficamos na iminência de que Ele vai nos abençoar, de que Ele vai nos guardar, de que Ele vai nos proteger, ou seja, de que Ele vai fazer. Não, Ele já fez tudo por nós. E então nós, na graça de Deus, tomamos posse de todas essas coisas
E por isso que nós dizemos, não de boca para fora, não na teoria, como muitos dizem, nós falamos na prática, nada nos falta, porque nós temos o Senhor como nosso pastor, porque nós vivemos pela fé. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós não estamos ligados às coisas desta vida, a este mundo físico, a este mundo material. Nós não estamos voltados para as coisas desta vida. Nós reinamos em graça e sabemos que se nós permanecermos aqui até o dia da nossa partida, que Ele cuida de nós. Então não vivemos preocupados com o amanhã, porque nós sabemos que o amanhã é dele, pertence a Ele. Nós não sabemos se o amanhã virá para nós. Só Ele quem sabe. Então nós não nos preocupamos com o amanhã, porque sabemos que se o amanhã vier, Ele cuida de nós, porque Ele é o nosso pastor e não nos deixa faltar nada. É isso que o Evangelho da Graça de Deus nos ensina, nos mostra e nos traz a revelação plena pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Diz que deitar-me faz em verdes pastos. É isso que Jesus faz. O Cristo ressurreto, como o nosso pastor, além de não nos deixar faltar nada, Ele nos faz caminhar em verdes pastos e nos guia mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma. E felizes são aqueles que têm os homens como seus pastores. Eles dizem que há essa necessidade de se ter um pastor para comandar as suas vidas, para que eles possam lhes prestar obediência. E aí eu pergunto, tá tudo muito bem, se é assim que você entende, que você crê, que você acredita, e esses que são pastores, já que vocês se submetem em obediência a eles, já que vocês se sujeitam a eles em tudo e em todas as coisas, e eles se sujeitam a quem? É como eles dizem que vocês são, que vocês devem viver sob a autoridade espiritual deles e que eles são os seus líderes espirituais. É como se eles estivessem dizendo para vocês, ó, nós tratamos diretamente com Deus, mas vocês não, vocês têm que vir a nós, porque vocês devem viver sob a nossa submissão espiritual, porque é isso que parece que está acontecendo nessas instituições religiosas. Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada, Ele nos faz andar em pastos verdejantes, Ele nos guia às águas tranquilas, Ele, como Senhor das nossas vidas, Ele refrigera a nossa alma e nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Em graça, nós não ficamos buscando autojustiça. Como na religião se ensina a buscar a autojustiça. Porque lá as pessoas têm que fazer, têm que jejuar, tem que ir a monte, tem que dar dízimo, tem que cear, tem que frequentar consagrações, trabalhos de orações. Elas buscam as suas próprias justiças, quando no Evangelho da Graça de Deus, não, o Senhor é a nossa justiça. Ele já fez o que tinha que ser feito por nós. É assim que nós cremos. É assim que nós vivemos. Na graça de Deus nós entendemos que o sacrifício foi perfeito. Que tudo o que tinha que se fazer, Ele fez. E que não há mais nada para nós fazermos, porque o Cristo ressurreto fez. Por isso que nós andamos em graça. A graça dele nos basta. A graça dele nos é suficiente. Paulo entendeu isso, sabe, quando ele tinha um espinho na carne. E ele orou a primeira, orou a segunda, e por uma terceira vez ao Senhor.
E o Senhor não lhes tirou o espinho da carne, mas o Senhor lhes disse: a minha graça te basta. E é assim que nós entendemos e compreendemos no Evangelho da Graça de Deus. Nós não nos preocupamos com os problemas que existem. Nós não nos preocupamos com isso. Nós vivemos como se eles não existissem. Então aí você pode perguntar assim: mas você não tem problema? Nós dizemos: sim, temos. Somos humanos. Mas nós, na graça de Deus, nós não nos preocupamos com eles. Nós vivemos como se eles não existissem. Por isso que no Evangelho da Graça de Deus, nós dizemos para você: o diabo é a nossa carne. Mas a religião diz que é um ser. Eles criaram um ser. E as pessoas têm medo desse ser que eles chamam de diabo. E que diz que esse ser os tentam, os perseguem, e se eles bobearem, eles podem ser até tragados por esse ser que se chama diabo. Quando o diabo, segundo a palavra de Paulo, o apóstolo dos gentios, é a nossa carne. Não deis lugar à carne, não deis lugar ao diabo, que é a nossa carne. Por isso que na graça de Deus nós não temos medo do diabo. Nós não temos medo do inferno, nós não temos medo da morte, nós não temos medo do devorador, nós não temos medo de nada dessas coisas, porque nós triunfamos e reinamos em graça. No Evangelho da Graça de Deus, Cristo vive em nós. Nós temos a mente de Cristo. O viver é Cristo. E se a gente morrer, é ganho, porque nós sabemos que o nosso espírito, ele voltará para o lugar de onde veio, num corpo glorioso, e assim ficará para sempre com ele. Esse é o Evangelho da Graça de Deus. Essa é a tal liberdade que nós falamos, que lá na instituição religiosa eles deturpam, dizendo que quem vive em graça vive em libertinagem. Porque eles dizem assim: aí vocês então podem fazer tudo o que vocês quiserem. Nós não podemos fazer, nem tampouco temos que deixar de fazer. Sabe por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Se Cristo vive em nós, como nós vamos entrar em libertinagem? Como que nós vamos praticar as obras da carne se é Cristo que vive em nós? Se nós temos a mente de Cristo, se nós vivemos Ele 24 horas por dia, se nós andamos, servimos a Ele em espírito, porque Ele é espírito. Na graça de Deus, nós não temos um dia, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, a semana toda, como muitos têm, para ir ao templo, para dizer que lá é lugar de se adorar. Não, no Evangelho da Graça de Deus, nós adoramos Ele durante o dia todo, 24 horas por dia. Onde nós estivermos, nós estamos em adoração. Porque nós nos reunimos como igreja. Reunimos como igreja na nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos. Reunimos na igreja com os nossos amigos, com nossos irmãos, com as pessoas que nós nos encontramos. Porque nós estamos focados, nós estamos voltados para Ele. E as pessoas percebem em nós a presença viva, a presença real de Cristo, porque nós só queremos falar dEle. Estamos voltados para Ele, estamos focados nele. E aí, então, nós reconhecemos a primazia dEle, a soberania dEle. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É isso que eu estou tentando te dizer. Ainda, Paulo sofreu perseguições, açoites, prisões, naufrágios, fome, necessidades, aflições. Tudo isso ele sofreu por amor a Cristo. E então ele agora estava preocupado com uma situação deprimente que ele estava vivendo. Na carne, no corpo. Isso incomodava ele. E então ele começou a orar pedindo para que esse espinho fosse tirado ou desviado dele.
Mas a resposta do Senhor, que é o nosso pastor, daquele que tem o senhorio sobre as nossas vidas, para Paulo foi essa: minha graça te basta. E é isso que nós entendemos e compreendemos no Evangelho da graça de Deus. Nós vivemos a graça de Deus. Nós sabemos que ela nos basta. Nós sabemos que ela nos é suficiente. Por isso que mesmo que andássemos no vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum. Por quê? Porque sabemos que Ele está conosco. Ele habita em nós. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. Ele habita no nosso espírito. Nós somos o templo aonde o Senhor vive. Por que temer? Por que se preocupar? Por que se desesperar? Por que estar angustiado? Por que estar aflito? Por quê? Se Ele é o nosso Senhor, se Ele exerce o senhorio sobre nós, sobre as nossas vidas. É isso que o Evangelho da graça de Deus ensina, é isso que o Evangelho da graça de Deus mostra, que a religião, que a instituição, que o sistema não mostra. Eles atam fardos pesados, eles guiam as pessoas porque eles são cegos e são cegos guiando os outros cegos. Eles querem que as pessoas vivam intensamente sob as suas submissões, submissas a eles. Que as pessoas as têm como pastor, como senhor deles. Paulo, o apóstolo que trouxe o Evangelho da graça de Deus para nós que éramos gentios, e nós que hoje somos o corpo de Cristo, o organismo vivo, ele diz que há um só Senhor. Entendeu você isso? Há um só Senhor. E quem é esse Senhor? É o Cristo ressurreto. Há um só pastor. E quem é esse pastor? É o Cristo ressurreto. Você entendeu isso? É difícil de entender isso? No corpo de Cristo nós somos uma unidade e nós somos todos iguais. Somos todos irmãos. Então, sem essa de pastor José, pastor fulano, pastor ciclano, pastor Paulo, pastor Levi, sem essa, nós somos todos irmãos, somos todos iguais. E todos nós temos a mesma importância no corpo de Cristo. Eu tenho meus olhos, meus ouvidos, meu nariz, minha boca. Eu tenho meus braços, minhas pernas. E todos eles são órgãos que pertencem a essa estrutura física que aqui eu tenho. E qual é o órgão mais importante nesse corpo? Todos são importantes. Todos são importantes. A boca é tão importante quanto os olhos é tão importante quanto as pernas é tão importante quanto os braços, enfim, todos os órgãos são importantes. E assim somos nós, no corpo de Cristo. Somos todos iguais. E se nós entendermos e compreendermos isso, e vivermos na prática isto, nós vamos reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas. Nós vamos reconhecer Ele como o pastor único das nossas vidas. E nada irá te faltar. Ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Os seus olhos serão abertos. Os seus olhos serão abertos. E você vai dizer, como eu digo, como muitos hoje no Evangelho da graça de Deus dizem: eu era cego, mas agora vejo. Porque os seus olhos serão abertos, serão iluminados. Não é pelo homem, mas serão iluminados pelo Espírito Santo, que habita no seu espírito e testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Mesmo você fazendo parte desse sistema religioso, dessas instituições evangélicas, e tendo um homem como seu pastor, como seu líder, eu quero te dizer, você é um abençoado, você é um predestinado, você é um escolhido, você é um eleito,
você é propriedade exclusiva dele. Antes que o mundo existisse, ele te escolheu. Foi ele quem te escolheu. Foi ele quem te amou primeiro. E não você e não eu que o escolhemos ou o amamos primeiro. E como ele diz, ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. A morte, a altura, a profundidade, o porvir, a morte, nada pode nos separar do seu infinito amor. Somos filhos de Deus, propriedade exclusiva dele, é o que você é, mesmo você estando na situação que você está. Então o meu apelo é que você passe a reinar e triunfar em graça, que você passe a viver pela fé, que você passe a adorar a este Deus único e soberano em espírito e em verdade, 24 horas por dia, e que você passe a se reunir como igreja e não na igreja, sabendo que Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o seu pastor e nada há de te faltar. Graça e paz, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.